Oi, começando vídeo número 11 de gestão escolar. Estamos aqui nos encaminhando para o finalzinho dos vídeos, né, do curso. E no vídeo de hoje eu vou falar, assim, né, fazer uns breves comentários sobre um documentário que eu assisti no YouTube, que fala sobre esse assunto, né, de gestão escolar. Um documentário muito interessante, né, eu vou falar melhor dele aqui. Vou trazer alguns pontos, né, que eu achei, assim, de extrema importância do documentário, algo que eu relatei mais, assim, percebi mais. O foco sempre, né, na gestão escolar. O documentário, né, na verdade, tá disponível no YouTube, né, é um documentário rápido, assim, né, mas que traz aí grandes importâncias aí pro assunto, né. E esse documentário, ele tá no canal do Conceito e Ação, né? É Conceito e Ação o nome do canal e o título é Gestão Escolar. Onde é apresentado, né, o tema de gestão escolar junto com uma mestre, né? Ela é formada, tem formação em gestão escolar e a apresentadora, né? As duas ali debatem o tema. E a apresentadora em si, né, traz perguntas bem relevantes quanto ao assunto, né, de gestão escolar, como que deve ser um gestor de qualidade, qual a melhor dica, né, dessa doutora para que as escolas aí tenham um diretor presente aí, né, e alguém preocupado de fato com a aprendizagem não só das crianças, mas com os professores e com o meio escolar entre todo, né. E uma das coisas que me chamou, assim, bastante atenção e me fez também refletir bastante, né, sobre os gestores, é que os gestores, não só os que eu já convivi trabalhando, mas também os gestores de quando eu era aluna, né, da escola. E me fez pensar, assim, refletir bastante o quanto gestores já se mudaram, né? Já mudaram, já se adaptaram para o novo, já encararam aí novas realidades. E isso aí me fez refletir bastante, porque uma coisa que ela comentou, né, a gestora, que antigamente, né, os gestores eram muito mais rígidos e hoje em dia a gente já encontra gestores mais preocupados. Se pensar assim, né, se você mesmo parar pra pensar e for refletir sobre os gestores que você já teve na sua vida escolar, né, eu tive gestores enquanto estudante, depois, né, fui estagiária aí do magistério em algumas escolas, então eu tive contato com diferentes gestores e diferentes grupos escolares, né, desde escolinha de educação infantil, quanto uma escola de anos iniciais, com ensino médio, com EJA, né, e posso dizer que nenhum desses gestores é igual, o método deles não é de trabalho, né, não é igual a nenhum. Tem alguns pontos, algumas coisas que eles trabalham parecidos, mas não é tudo igual. E isso me fez refletir bastante, assim, sobre o início que ela comentou no documentário, né? Sobre a mudança aí dos gestores, né? Então, se a gente for parar pra pensar nos gestores de alguns anos atrás, né? Não precisa nem ir muito longe, assim. Pensar, né, como que era a conduta desses gestores, a postura deles, o que vem em mente, né? Na minha percepção, na minha mente, assim, com certeza esses gestores aí de alguns anos atrás, eles eram alguém que tinham uma excelente postura, né? Cuidavam muito bem da parte burocrática da escola, com os papéis todos em dias, a parte documentacional, tanto da escola quanto de alunos, funcionários, sempre tudo em dia, bem organizado, né? Era tudo sempre, era, né? E ainda é tudo bem separadinho em pastas, em arquivos, né? Hoje com a tecnologia tudo migrado pro computador, né? Pra ficar salvo aí, porque não tem perigo de se perder nem nada, né? E isso aí tornava estar dentro dos padrões na escola, né? Então, na época, antigamente, o gestor, ele tinha que dar conta da escola, né? Prestar contas do dinheiro que vinha, onde estava sendo usado, né? A parte aí de professores e alunos que tinha na escola.
né, seguindo ali todas as regras de etiqueta e sem falhar, né? Era alguém que era muito mais cobrado. Mas agora, se a gente pensar em relação ao contato que esses gestores tinham com os professores, né? Como que era a relação entre eles, né? O que será que vem em mente, né? Será que eles tinham aí um contato de uma parceria, de trabalhar todos juntos, principalmente entre gestor e professor, né? Visando aí o benefício aí para a criança, né? Eu acredito, e lendo e acompanhando aí, acredito que não, né? Acredito que essa parte aí, entre esse contato e esse vínculo, não era muito algo existente, assim, né? E isso eu acredito, né? E a gente até tem alguns estudos que falam, né? Que isso não beneficia o aluno, né? Que tem que ter essa parceria entre todos para que trabalhem juntos. Assim como eu falei em outros vídeos que a família também precisa ajudar, também se precisa ter o vínculo entre professores, diretores, né? Então, se a gente agora, né, pensar nos gestores do momento atual, como será que eles são? Como será que é esses gestores? Qual a postura do gestor que te vem à cabeça, né? Com certeza os gestores do momento atual, né? Eles são muito mais participativos, muito mais humanos, né? Sempre visando aí no bem-estar de todos que compõem o grupo escolar. Não só alunos, mas também professores e pais, né? Porque é preciso dar uma atenção a todos, não só a um determinado grupo. Estão sempre aí tentando buscar soluções, né, de problemas, não que os outros também não, mas esses gestores da atualidade, eles estão mais preocupados com o bem-estar psicológico das pessoas, né? Eles precisam cobrar, eles precisam dos resultados, mas eles estão ali visando sempre a qualidade do que está sendo ensinado, né, de como está sendo ensinado, para que não traumatize a criança, né? Então, claro, né, que eles não deixam de manter a parte burocrática sempre em dia, atualizada, tudo certinho, mas são alguém, assim, que tem uma visão, assim, do próximo, né, do cuidado, do carinho, que tem que ter um carinho para conseguir cuidar, né, de um ambiente tão grande, que envolve tantas pessoas. E eles buscam aí saber, né, o que se precisa para superar as dificuldades, né, tanto envolvendo aspectos acadêmicos quanto até mesmo, né, os pessoais, principalmente entre professores, né, que acontece bastante, né, e esse olhar mais humano, de mais empatia, ele vai auxiliar muito mais no processo de ensino e na relação, né, entre as pessoas em si, dentro da escola, né. Esse foi um dos primeiros assuntos ali que aborda no documentário e que eu achei bem interessante, assim, e até me fez pensar bastante, né, que foi a diferença de um gestor escolar de alguns anos atrás para um gestor do momento atual, né, onde no momento atual a gente busca e a gente procura sempre ter muito diálogo, muita conversa para a gente entender o que se está acontecendo, né, ao nosso redor, para a gente poder dar um auxílio melhor, né. E continuando aqui, né, eu acredito que para ser um gestor, antes de saber qual a parte burocrática que tem que cuidar, como cuidar das partes burocráticas, né, de prestar contas, de prestar aí quantos funcionários tem na escola, enfim, é preciso também ter esse cuidado aí de carinho com as pessoas, porque a gente não sabe o que cada um passa em casa, né? E inclusive com o gestor escolar. Então é preciso aí ter essa empatia, esse cuidado com o próximo, pensando, né, o que eu vou falar, as minhas atitudes, será que elas vão refletir de forma positiva ou negativa, né? E tudo isso começa ali na reflexão ali entre os próprios gestores escolares, né? De como ter uma postura adequada aí para gerar aí uma escola que proporcione um ambiente tranquilo, né, para todos. Mas continuando aqui o documentário, né, e uma determinada parte, também eu achei bem legal. Foi colocado um trecho de um filme que
até mais se vocês assistirem o documentário, que é bem interessante, eu trouxe só alguns resumos, assim, né? Mas o documentário é bem legal. Vale a pena assistir. Se vocês assistirem o documentário, lá diz o nome certinho do filme. Não é um filme brasileiro. Mas esse trecho que elas mostraram ali no documentário, ele mostra uma sala que tá acontecendo uma reunião entre gestores, professores e pais de alunos, né? E que eles estão ali abordando o assunto da indisciplina dos alunos após o retorno das férias. E o que o gestor, né, ele apresenta ali o assunto que vai ser falado e após ele passa a palavra para um professor, porque a ideia, né, a ideia do projeto para evitar a indisciplinaridade dos alunos foi justamente de um professor. Então, o gestor começa a reunião apresentando, agradecendo ali a presença de todos, explica que vai passar a palavra, né, para o professor, e é o professor em que explica como que esse projeto, né, que ele pensou, pode ser trabalhado entre as crianças, pode ser posto em prática. E ali se dá continuidade, né, entre outros professores complementam ali a ideia do professor, né, indagando ali, né, ele com perguntas, né, de como pôr em prática, de como obter os resultados necessários, né, e também os pais, né, dado um momento em que os pais também conseguem interagir, eles acabam perguntando, né, sobre o projeto também, e se não tem outra maneira de fazer o projeto, né, enfim, acabam dando ideia. E o que a gente percebe nesse pequeno trecho é que o gestor, ele apenas apresentou o início, né, ele agradeceu a presença e passou a palavra, e após isso ele ficava observando e escutando todos, né, cada um no seu momento, bem atento, né, ao que aquela pessoa estava relatando sobre aquele assunto, qual o comentário que ela estava fazendo, né, e ao final ali de mostrar o trecho, essa convidada, né, para o documentário, ela comenta que isso é um papel de um gestor participativo, de um gestor, né, que se preocupa aí com todos, porque ele escuta, ele tá recebendo as ideias, porque afinal é ele em que vai colocar essa ideia em prática, ele que vai botar a ideia em ação, né, mesmo valorizando aí que a ideia não foi dele, mas é ele em que vai dar o aval de que de que se pode colocar ou não em prática. E isso é muito legal, né, a gente perceber aí que os gestores agora, eles estão muito mais ouvintes aí dos seus professores, dos pais, né, para saber o que cada um pensa, o que cada um acha antes de tomar decisões. Isso é bem legal. Claro que esse trecho mostrou esse assunto, mas daqui um pouco, dentro da escola, existem outras demandas em que os próprios gestores têm a ideia, têm a iniciativa. Então, é válido, né, sempre conversar ou com um grupo de professores, ou com um grupo de pais, ou de repente com um grupo de professores e pais juntos, né, expor essa ideia, expor de repente o problema em que a escola está enfrentando, né, para adquirir aí novas ideias e maneiras de superar esse problema em questão, né. Isso é um papel de um gestor aí participativo, de um gestor empenhado em melhorar a sua escola, né, que ele está atento a tudo que está acontecendo, ele está atento a receber ideias e também a pôr em prática essas ideias, mesmo que elas não tenham surgido diretamente ali deles, né. E também é bem salientado ao longo do documentário, né, a importância da participação das famílias no meio escolar, né. A gente sabe, né, que o trabalho ali do gestor é algo cansativo, é algo que exige bastante atenção, bastante cuidado, mas a família, ela também precisa estar presente, ela também precisa auxiliar nesse processo para que se consiga bons resultados de aprendizagem. Não adianta, né, só o gestor e professores puxarem o aluno, cobrarem, né, ajudarem, se a família também não faz o seu papel. E o que a gente nota bastante, né, é que as famílias, elas acabam cobrando muito da escola. Ah, porque o fulano não consegue aprender e é culpa da professora, ou é culpa da diretora que por A mais B motivos
não proporciona um ambiente adequado para que o fulano possa aprender. Tá, mas o que tu como pai, mãe ou algum familiar tá fazendo para ajudar a escola ou até mesmo ajudando essa criança a assimilar esse conteúdo, assimilar essa disciplina, né? E tirar suas dúvidas. Se não estiver fazendo nada, fica difícil cobrar dos outros, né? Quando dentro de casa não se acontece ali a devida ajuda que a criança precisa. Então, eu falei em outros vídeos, né, sobre dicas de como a família pode interagir com a escola, de como a família pode ajudar. São pequenos passos, são sugestões simples, bem fáceis de acontecer, mas que vão trazer bons resultados aí, não só para a escola, né, mas para a criança também, e para a relação entre escola e família, né, entre gestores e família. Isso é muito bom, né, essa participação aí das famílias. E é algo que com certeza os gestores e professores esperam muito, né? Não se pensa aí que, eu não me envolvo porque o gestor ou o professor não quer, não gosta que eu me envolva. Bem, pelo contrário, ele quer que tu te envolva, ele quer que tu ajude e ele te instiga a isso, né? Então, o auxílio, né, é aquilo que eu falei no início, tem que ter parceria. Se não existe parceria, fica complicado, né? Só uma parte ajudar, só uma parte puxar, só uma parte ensinar. É um trabalho em conjunto. Também, né, ao longo ali do documentário sobre o gestor, né, e tudo mais, é comentado aí bastante, né, sobre o gestor conhecer, sobre o gestor elaborar o PPP de acordo com as necessidades da escola, com as necessidades da comunidade, né, visando sempre a infraestrutura da escola, né, o local onde ela está inserida, o seu meio social, né, e entender que o PPP, ele é totalmente diferente de um tema em que a escola vai trabalhar. O tema, ele vai estar dentro do PPP, né, é diferente. Então, o PPP, ele vai ser um instrumento que ele vai refletir a proposta educacional da instituição, né? O que aquela instituição busca trabalhar durante aquele período, durante aquele ano, né? E o documento, ele deve ser produzido por todas as escolas, sem exceção. E segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o PPP, ele vai ter como função definir aí a identidade da escola e indicar os caminhos, né, para que os professores consigam ensinar os alunos e os alunos consigam aprender com qualidade e sucesso, né, ter sucesso ali no fim do ano, no fim de cada trimestre também. Porque o que vai ser ensinado durante aquele tempo, aquele período, vai ser baseado no PPP. Então, o PPP ele tem que estar muito bem elaborado para que se consiga aí ter esses resultados. Então, a elaboração aí do projeto político-pedagógico, PPP, né, ele deve ser pautada em estratégias que deem voz aos atores da comunidade escolar, que são os funcionários, os pais, os professores, os alunos, né, os gestores. Então, essa mobilização, ela é uma tarefa, né, por excelência do diretor. Então, o diretor vai né, trabalhar aí em estratégias, em momentos em que ele possibilite para que essas pessoas possam falar, para que ele entenda a necessidade que tem que ser atingida, né, a necessidade que tem que ser trabalhada. Então, o documentário, ele vai trazer a fala, né, referente ao PPP da escola, né, de que é algo que deve ser pensado e elaborado com cautela, com atenção, não podendo esquecer de nenhum ponto importante da escola. Por isso que o PPP muitas vezes ele é feito em partes, né, às vezes demora um pouco para ser concluído, porque ele tem diversos pontos e que todos esses pontos têm que ser elaborados com cuidado e tem que ser revisados após pronto, né, para ver se tá tudo de acordo, se tem alguma coisa que daqui um pouco pode ser descrita diferente para também ser executada diferente,
né? Então, é importante aí que tenha muita atenção e muita cautela, né? Para que se tenha aí um PPP voltado aí para a real necessidade da escola, não podendo, né, esquecer de nenhum ponto importante que é da escola e que a retrate, né, mas que também saliente a importância do gestor, buscando sempre atingir todos os objetivos propostos, né, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, o projeto político-pedagógico, ele não vai ser elaborado exclusivamente pelo grupo de gestores, né, ele vai contar aí com a participação de todos dentro da escola, através de uma ideia, através de uma discussão, através aí até de uma releitura, né, sobre o que foi escrito num primeiro momento para o PPP e o que pode ser adaptado, né? Então, vai contar com o auxílio de todos. A qualidade do ensino, ela pode ser traduzida, né, em uma última análise pelo bom desempenho dos alunos de uma instituição, mas não só por isso. Ou seja, né, a gestão escolar, ela é também fundamental para pavimentar a estrada do ensino de qualidade, né, porque a gente busca aí, já é falado, já tem artigos, já tem estudos sobre isso, e é falado sempre, né, sobre o ensino de qualidade, sobre o ensino de excelência para as crianças, né, que não seja algo só conhecimento jogado fora, que as crianças possam absorver esse conhecimento e utilizá-lo, né? Então, é preciso aí que tudo seja elaborado com bastante atenção, visando sempre aí o pleno desenvolvimento da criança, que é nisso que a gente busca sempre trabalhar, né? No melhor para a criança, na melhor forma de ensinar, na melhor forma de se transmitir conhecimento para a criança, porque a gente tá nada mais do que fazendo isso, né? Transmitindo o nosso conhecimento para o outro. Não só crianças, né? Também existe aí a transmissão de conhecimento entre professores, entre gestores, né? Através de ideias, de conversas, de palpites, né? De formas aí de melhorar tudo, sempre visando aí o que é melhor para o aluno, o que é melhor para a turma. E claro, não podendo esquecer aí que é tudo sempre voltado, né? Para dentro da escola, para que a escola atinja, né, o seu objetivo, para que a escola consiga aí, né, se destacar entre as escolas e tudo mais. Então, eu penso, né, no meu né, que para que os alunos consigam aí bons resultados, boas notas, né, é preciso que tudo comece na gestão escolar. Sim, né, no modo em que a gestão vai conduzir a escola, né, o grupo que vai compor ela. Não adianta, né, as pessoas irem lá para compor o grupo de gestão só por estar, né, tem que de fato cumprir o seu papel. E não somente professores com grande grau de ensino, né, mas professores humanos, como eu comentei no início, né, que a gente já tem gestores muito mais humanos agora do que comparado a alguns anos atrás. Então é isso que a escola deve se preocupar também, em professores mais humanos, né, que se preocupem com o bem-estar do aluno, né, não só com o conteúdo a ser passado, com matérias e provas, trabalhos, mas que se preocupe também no psicológico da criança, né? Isso é bem importante, porque às vezes as crianças, mesmo as de menor idade, existe ali algum fator, alguma coisa que acaba prejudicando o ensino da criança e não se entende o porquê. E vai ser através aí de professores com um olhar, né, mais cuidadoso ali, um olhar de carinho, para que converse, para que entenda, né, aquele aluno, para que entenda o que está se passando ali na vida dele, né, para que seja melhor resolvido aí da melhor forma possível, entre a família, né, entre a escola, enfim. É preciso aí, né, também de professores que acolham os alunos, gestores que acolham os professores, que acolham os alunos, né, que deem aí o incentivo necessário para essa tarefa. E para isso acontecer, né, para a gente ter gestores aí que conduzam uma escola de uma maneira tranquila,
que também sejam pessoas humanas, pessoas preocupadas, né? Como eu comentei mais anteriormente, os gestores, eles já tiveram aí uma grande mudança, né? Se olhar e refletir, né? Mas não se pode parar por aqui, não é porque eles já evoluíram e já evoluíram tanto, né? Que agora acabou, agora não precisa mais modificar mais nada. A gente tá sempre em constante evolução, em constante mudança. Então a gente tem que sempre se readaptar, se inovar. E com o gestor e na maneira que ele vai conduzir a escola, na maneira que ele vai preparar ali o seu cotidiano, a sua rotina, não vai ser nem um pouco diferente, né? Uma das coisas que me chamou também bastante atenção durante o documentário, que foi mostrado um trechinho de um outro documentário realizado em uma escola, que não é daqui, se não me engano é da Bahia, mais ou menos. Como eu tava comentando, né, tem uma parte do documentário em que é mostrado também que é um documentário, né, um trecho de um outro documentário onde é feita uma entrevista numa escola, acho que é da Bahia, em que é perguntado, né, para os professores como é que tá as aulas, os alunos, enfim. E uma coisa que a gente percebe bastante, assim, no documentário, né, é a falta, né, da presença de alunos dentro da sala de aula. Tem pouquíssimos alunos e os alunos que tem ainda, a maioria concentrada em outras tarefas, mexendo no celular ou não prestando atenção, né, e, tipo, menos de 10% da turma prestando atenção de fato no que está sendo ensinado. E é conversado com uma professora, né, nesse documentário, onde é perguntado para ela, né, como é que tá o desempenho dos alunos, enfim. E a mesma, ela responde, assim, de uma forma surpreendente, a falta de interesse, né, dos alunos, que não é cobrado, que os alunos não participam, que isso, que aquilo. Então, se percebe naquele trechinho daquele documentário que a professora ali, né, os professores em si, não só ela, mas foi entrevistado somente uma, o quanto eles estão exaustos, né, de estarem ali, mas ao mesmo tempo não terem a atenção que merecem, não poderem transmitir o seu conhecimento, não poderem botar em prática, né, tudo que eles planejaram para aquela aula, para aquela faixa etária daqueles alunos. E isso é frustrante, né? Porque a gente percebe que nem a gestão escolar dessa escola, ela tá conseguindo dar conta, né, de recursos e colocar em prática e tudo que se precisa para a escola, para ter um bom rendimento, para ter alunos que participem, para ter alunos integrados dentro da escola. E tudo isso é papel de um gestor. Então, nessa escola, o que a gente percebe também nesse trecho desse documentário, através desse relato dessa professora, é que o grupo de gestão escolar, né, diretores, enfim, eles estão um pouco interessados no que se está acontecendo dentro da escola. Eles não estão procurando engajar os alunos para que eles voltem para a escola, para que eles se sintam atraídos em estar na escola, né? E isso é algo que um bom gestor não pode cometer essa falha, né? Porque um gestor escolar, ele tem que aproximar as pessoas, principalmente os alunos da escola, tornando a escola um ambiente mais atrativo, um ambiente mais interessante para que os alunos queiram estar naquele espaço. Então, foi comentado isso, né, através dessa convidada, né, que pro documentário, ela mesma relata, né, que um gestor, ele precisa tornar o seu ambiente. Então, esse gestor, ele vai precisar aí, né, ter uma postura, ele vai precisar mudar todo o seu planejamento, o seu roteiro de trabalho, para que ele foque mais ainda na participação desses alunos, para que ele foque aí no engajamento dos professores, para que ele consiga motivar esses professores a cumprirem melhor o seu papel, a fazerem melhor uso, né, dos conteúdos, e também para os professores conseguirem, né,
atrair a participação desses alunos para as aulas, conseguir despertar neles esse interesse que tá aí adormecido e que infelizmente aí tá afetando, né, a aprendizagem e o desenvolvimento desses alunos. Claro, né, que no primeiro momento vai ser um pouco difícil de reestabelecer aí tudo isso, né, porque são laços que precisam ser conectados novamente, porque o aluno, no momento que ele começa a aprender, no momento que ele se sente confortável ali naquela escola, naquele ambiente, ele vai estar depositando a sua confiança, né? E no momento que esse ambiente não se torna mais tão atrativo, acaba aí deixando ele mais de lado, esses laços eles vão se rompendo. Então, será preciso reestabelecer esses laços com esses alunos, né? Principalmente esses que estão mais desmotivados, que vão só à escola de vez em quando, ou vão à escola, mas só só para dizer que tá lá, não aproveitam daquele momento de aprendizagem. Então, vai ser preciso aí restabelecer, possivelmente, né, também, o PPP da escola, né, ver no que ele se baseia, no que ele tá preparado aí, né, quem montou, quem elaborou ele, e fazer algumas alterações, né, para que esse momento aí, para que esse PPP ele seja atualizado, para que seja possível, né, ensinar os alunos e trazer eles cada vez mais para dentro da escola. E gestores, também será preciso reestabelecer laços, trazer confiança aí para os professores, para que eles consigam cumprir o seu papel também. Então, esse documentário, ele abordou aí muito, né, o papel do gestor em como fazer, né, esse papel, como cumprir esse papel, como auxiliar todos dentro da escola, desde os professores, funcionários até os pais, sempre envolvendo a todos, tendo a participação por completa e visando sempre, né, o trabalho baseado no que está no PPP, e o PPP sendo bem elaborado, né, por todos da comunidade, né, tendo uma participação aí, ideias e contato aí com todos para elaborar esse projeto político-pedagógico da escola, né, que é por aí que ela vai se basear. E ao final do ano é interessante, né, fazer uma reflexão e ver aí tudo que foi atingido durante aquele ano, né, os objetivos propostos pelo PPP e ver o que foi atingido, para que no próximo ano se tenha uma reflexão para saber o que se pode melhorar, né, o que já está dando certo e que pode continuar, ou se já está dando certo, mas se tem uma maneira de melhorar para ficar mais fácil, né, também pôr essas ideias em práticas. Então, não precisa ser nem ao final do ano total, pode ser ao final de cada trimestre, né, que daí é feito 3 vezes ao ano, principalmente nas escolas municipais, né, essa reflexão aí, né, de quais os objetivos que foram atingidos durante o PPP, quais os resultados que ele trouxe, né. Então, o gestor, ele deve fazer essa análise para continuar aí desempenhando o seu papel da melhor forma possível. Isso é um gestor de qualidade que visa aí sempre o ensino, né, que visa a preocupação com o seu aluno, um gestor preocupado, que tá atento a tudo que tá acontecendo dentro da sua escola, né. Então, esse documentário do Conceito e Ação, né, ele traz aí nos minutinhos relatos, né, e dicas para gestores, comentando também, né, o papel do gestor, né. Então, é bem válido aí assistir esse documentário também. Espero que eu tenha instigado a curiosidade de vocês, para que vocês assistam esse documentário, que é ótimo. E eu trouxe neste vídeo, né, alguns relatos, algumas coisas que eu achei bem relevante aí comentar com vocês. Até o próximo vídeo.